Galera, antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso para vocês muito importante. Como alguns sabem, eu acabei tomando um strike do YouTube e por conta desse strike eu não posso mais fazer lives durante 3 meses. Então, as lives aqui do canal eu vou transferi-las para um outro canal, que seria tipo um canal reserva. Então, mano, entre nesse canal, o link vai estar na descrição. Se inscrevam e ativem as notificações para quando eu for fazer live você recebeu um aviso aí, mas é lógico que eu sempre vou avisar com antecedência, mas por favor, desde já se inscreva nesse canal. Valeu, um ótimo vídeo. Hoje eu tô aqui com ele, sem muita gracinha, sem muita palhaçada, porque o cara simplesmente é o comandante do time das cabulosas. Falando assim, até parece que eu tô falando de um time de funk, né? De uma companhia de funk, né? Das cabulosas. Mas não, deixa eu ser mais específico, deixa eu ser mais claro. Hoje eu tô aqui com Jorge Vitor, que é o treinador do time de futebol feminino do Cruzeiro. Seja mais que bem-vindo, Jorge, e muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com cruzeirenses e poder falar um pouquinho do meu trabalho e principalmente do time feminino do Cruzeiro, das Cabulosas. Jorge, você é formado em Educação Física pela UFMG, né? Eu tava dando uma lidinha sobre a sua carreira. E a área da Educação Física, ela pode ser bem ampla, né? Você pode ser desde aquele personal trainer que fica postando foto no Instagram, né? Com a hashtag cada dia mais monstro, até um professor de Educação Física chato que dá vôlei em vez de dar futebol pra galera, né? Mas em casos mais especiais, você pode ser um treinador de futebol. Então conta pra gente como é que foi a sua trajetória até se tornar um treinador. Você sempre teve esse sonho? Primeiro, você falou bem da questão do quão amplo é o mercado de trabalho do profissional de educação física. Sobre a minha trajetória, eu tinha o objetivo de ser atleta e tinha o sonho de ser atleta durante muitos anos. E foi assim que minha paixão com futebol se desenvolveu durante até por volta dos meus 18 anos. Só que aí a educação e o estudo na minha casa, que minha mãe é professora, sempre cobrou, incentivou. E aí quando eu cheguei no final do ensino médio, eu tive que fazer o vestibular, né? E aí consegui passar no vestibular para a UFMG, e aí então eu tive que tomar a decisão, seguia tentando ser um atleta profissional ou começava a estudar e delinear alguma coisa, uma carreira a partir dos estudos. E aí foi nesse momento que eu tomei essa decisão. E aí no momento que eu entrei na faculdade, no ano anterior eu jogava bola num time que chamava Pampulha Futebol Clube. Quando eu passei no vestibular, os profissionais lá me chamaram para começar a trabalhar com eles. Então eu deixei de ser atleta, aí eu já comecei a trabalhar, claro que no início sem muito conhecimento, mas ajudando, fazendo aquelas coisas mais de mão de obra mesmo, mas já foi o início. E por esse início, pela minha paixão pelo futebol e tudo, eu já fui desenhando todo o meu curso na faculdade já para trabalhar com futebol. Eu já atuei como auxiliar, consigo atuar como um analista de desempenho, mas a minha formação toda, na verdade, meu pensamento foi esse. Eu quero trabalhar com futebol, quero estar presente em comissões técnicas e é o que mais me chama atenção na minha área e que me traz mais paixão para trabalhar. Você chegou no Cruzeiro como auxiliar técnico, né? E com a saída do Hoffmann, né, o Hoffmann Túlio, que foi pro Atlético, você acabou recebendo essa oportunidade de se tornar o técnico do time principal. Como é que foi essa mudança? Mudou muita coisa para você? Muita coisa. A diferença entre as responsabilidades e atribuições do auxiliar, né, no cargo que eu exercia quando o treinador era o Hoffmann e agora como treinador, são muito diferentes. A avaliação do treino, o desenvolvimento e o crescimento da equipe no campo e a análise de jogo. Eram as duas grandes preocupações. Eu ajudava em outras coisas, fazia alguma coisa ou outra, mas eram as duas grandes preocupações onde eu centrava muito a minha atenção. Claro, sempre subordinado à orientação do Hoffmann e aquilo que ele demandava. Agora, atuando como treinador, eu sou o responsável por tudo. Por tudo. Eu tenho que, vamos dizer assim, eu digo que eu coordeno as outras pessoas, preparador auxiliar, preparador de goleiros, fisioterapeuta e todas as atletas, levar a equipe no caminho do desempenho. Então, eu coordeno o processo todo de desenvolvimento da equipe. Então, antes eu tinha duas preocupações. Agora eu tenho todas as possíveis. Desde o processo lá atrás, lá quando eu recebi o convite da Bárbara, de determinação do modelo de jogo da equipe, de como ia ser o trabalho da comissão técnica, definição das atletas que iam renovar o contrato ou não, construção do novo elenco. Caramba, hein? Mudou muita coisa então, hein, cara? Além eu adquiri junto com isso aí alguns fios brancos de cabelo, mas tem valido a pena.
Pelo menos você não tá perdendo que nem eu, né? Você só ganhou os cabelos Não, brancos. perdendo ainda não. Você tava aí falando de estilo de jogo e tal. Como é que é o seu estilo de jogo? Como é que você definiria? Você é mais ofensivo, 0-0-11, ou você gosta de fechar a casinha ali e achar o gol? Maneira preferida de enxergar futebol é parte de um jogo de valorização da bola e de busca intensa do gol. Nós vamos concordar que assim, o gol é o êxtase do jogo, é o momento, é o clímax. O grande momento do jogo é o gol. Então eu quero vivenciar essa experiência do gol o máximo de vezes possível. Então, o que eu gosto de ver futebol são times que a todo tempo queiram buscar o gol. E casa muito com o grupo de atletas que nós temos. E também com o time que já vinha do ano passado, com os destaques que nós temos. Eu acho que foi um casamento muito bom. Aquilo que o Cruzeiro é como time, o que eu gosto de ver e as atletas que nós temos. Qual que é esse diferencial do seu Cruzeiro? Do ano passado para cá, eu acho que as maiores diferenças, eu diria que, primeiro, são na maneira de organizar as coisas. Isso aí é para todos os profissionais. Colocar a atleta para tomar decisão no treino, porque no jogo ela vai tomar a decisão. E também na maneira de ordar as atletas, por elas serem as protagonistas e quem toma decisões, eu crio uma estrutura para dar elas a liberdade. É um pouco diferente do que era ano passado, a gente tinha mais uma maneira mais, como é que eu posso dizer, pragmática e mais programada de executar as que achávamos que eram melhor ano passado. Então, se você olhar no campo, a gente vai ter uma estruturação, um posicionamento. Ano passado a gente jogava no 4-2-3-1 ou às vezes no 4-1-4-1. Esse ano a gente joga preponderantemente no 4-3-3. Mais gente à frente da linha da bola para atacar mais, mas provavelmente a gente consegue ficar um pouco mais com a bola esse ano do que ano passado. Ano passado a gente já era mais acelerado do que é agora. Agora a gente continua acelerando mais um pouquinho, o pezinho no freio também. Bora uma parte aqui para as perguntas dos fãs que fizeram aí sobre você, sobre o seu trabalho. A primeira pergunta é do Miguel de Araújo. Ele está perguntando como é que anda a situação do futebol feminino durante a pandemia. Porque no masculino, a gente tivemos uma grande operação, né, para prevenção e tudo mais. Essa mesma estrutura foi dada para o time feminino? A resposta caminhar pelo seguinte. Primeiro, logo no início da pandemia, naquele primeiro cenário que nós tivemos lá em março, de total indefinição, todos os profissionais e atletas foram liberados para voltar para suas casas. Grande parte, 20 atletas não são de Belo Horizonte, então elas são de outro estado, elas foram liberadas, nós também. E aí, passou a primeira semana, como a gente percebeu, esse negócio vai demorar um pouquinho. Nós começamos a prescrever treinamentos para elas, para acompanhar elas a longa distância. E aí elas respondem todos os dias um questionário de percepção subjetiva disso, para ver como que elas estão respondendo de treino. Depois de um certo tempo, o clube decidiu dar férias para o mundo, deu férias para as atletas e férias para os profissionais. Depois, quando voltou das férias, eu e a fisioterapeuta voltamos a trabalhar normalmente e alguns membros da comissão técnica tiveram o contrato suspenso naquela medida provisória do governo. Então, desde do início de maio, eu e a fisioterapeuta temos trabalhado na prescrição de treinamentos e as atletas têm realizado diariamente. Então, todos os dias treinam e nos respondem questionário, nos mandam um vídeo dos treinos para que possamos avaliar. E também fazemos reuniões semanais com elas para discutir questões dos treinos, algumas questões que extrapolam a vida. Nós temos discutido questão livros, séries, de televisão, filmes, uma coisa bem interessante que ampliamos assim, porque acho que valeria a pena investir nesse momento. E da parte do clube, nós tivemos primeiro de nós profissionais, das atletas, a situação de salários sempre em dia, durante todo esse período, uma coisa que foi muito interessante. Nós profissionais, uma questão muito interessante, a possibilidade de que nesse momento nós pudéssemos fazer cursos, para que a gente pudesse se capacitar mais para servir ao clube e também para a nossa própria capacitação. A segunda pergunta é do Matheus Vieira. Ele está perguntando o seguinte: quando surgiu o planejamento do time feminino, né, do Cruzeiro, lógico que surgiu uma meta a ser cumprida. Você acha que no ano passado o time cumpriu a meta ou foi além dessa meta? Vamos lá, primeiro respondendo direto. Sim, cumpriu a meta. Quando nós chegamos no Cruzeiro ano passado, a primeira meta colocada aí pela coordenadora, que era a Bárbara, a primeira era acesso na Campeonato Brasileiro A2. Alcançamos esse acesso. Quando a gente alcançou a semifinal, a gente já garantiu acesso. Só que o treinador também tinha definido a meta de ser campeão.
E aí nós lutamos até os últimos segundos, não conseguimos. Meta, vamos dizer, da coordenadora foi cumprida, que era ser campeão, do treinador a gente não conseguiu. No Campeonato Mineiro, a meta era ser campeão também. E aí conseguimos cumprir já sem maiores problemas. Para esse ano temos novas metas, mas nas do ano passado conseguimos cumprir todas elas. Faltou uma ali, faltou a grande cereja do bolo, mas foi um ano muito satisfatório para todos nós. É que logo no primeiro ano o Cruzeiro já chegou na final, né, do Brasileirão, né? Então, tipo, chegou bem perto. Eu brinco que furamos a fila, né? Porque no primeiro ano já consegui chegar e já alcançar. Tinham clubes, por exemplo, que estavam já há anos nessa caminhada e não tinha conseguido ascender, chegar nas semifinais ou chegar na final. Então, eu brinco que nós furamos a fila sendo cabulosos. As cabulosas não são cabulosas à toa, né, mano? E vocês também não, vocês também são tudo cabuloso. O nome é bem justificado. Então. Vamos agora pro quadro que se chama Perguntas para não se fazer a um treinador de futebol feminino. Jorge, você alguma vez foi dar bronca em alguma atleta e ela tava de TPM e quem tomou bronca foi você? De jeito nenhum. Um dos mitos do futebol feminino é essa questão da TPM. Eu prezo pelo seguinte, nós temos um acompanhamento do ciclo menstrual das atletas. E aí, existe certa regularidade, na maioria das vezes, você consegue ver quando vai ser o próximo ciclo, quando vai ser a próxima semana difícil. E também as atletas relatam muitas vezes essas coisas. Tô de TPM, é um dia difícil. Aconteceu assim de eu ir para falar alguma coisa, corrigir e ela retrucar. Primeiro que se eu sei que ela tá num momento difícil, eu não vou ir lá brigar, tá num momento difícil. E ela também sabe que se eu tô falando com ela é pro bem dela e nosso, não porque ela tem que retrucar e brigar comigo. Mas é bacana, velho, porque, assim, né, o futebol feminino, ele começou a ficar em evidência nos últimos anos, né, em evidência. Mas, tipo, essa foi sempre uma dúvida que eu tive. Pô, mano, e como uma atleta fica menstruada? Tipo, ela vira desfalque da partida? Porque, tipo, Não, de maneira nenhuma. Esse é um dos pontos, assim, que nós utilizamos o acompanhamento do ciclo, principalmente para ver essas questões e também para relacionar com outras informações. No nosso caso, Cruzeiro, nós nunca tivemos que tirar uma atleta de um jogo por causa de estar menstruada, nada disso. A atleta pode ter tido uma dificuldade a mais, mas nunca foi tirar coisa por conta disso. Pô, bacana, mano, bacana. E o que mostra, né, até pros profissionais do masculino, que às vezes o cara fica fora de jogo porque tá gripado, porque, tô sentindo uma dorzinha, a mulher tá menstruada, vai pro jogo, faz gol, pô, mano, aprendam aí, jogadores do masculino. Vamos aqui pra segunda pergunta, né, do quadro. Você é casado? Você é solteiro? Como é que é? Estou solteiro, namorando. Solteiro, namorando. Alguma vez você chegou tarde em casa, depois de um dia cheio de treino, e aí quando você foi perguntado onde é que você tava, que você chegou atrasado, né? Você respondeu, eu tava com as meninas. E aí, tipo, você tomou bronca? Tomou esporro? Tipo, pô, tô com as meninas até tarde? Como assim, mano? Que menina? De maneira nenhuma. A minha namorada, ela se chama Kelly. Quando nós nos conhecemos lá em 2016, eu já trabalhava em equipes femininas. Eu trabalhava com futsal feminino na universidade. Então, assim, desde que ela me conhece, eu trabalho com equipes femininas. Você tem alguma inspiração dentro do futebol feminino ou até no futebol em geral? Eu gosto de destacar duas pessoas no futebol. 3 nomes no futebol feminino brasileiro. A primeira pessoa é a treinadora da Ferroviária, campeã brasileira do ano passado. Ela tem um modelo de jogo, uma maneira de jogar muito interessante, que me enche muito os olhos. Vice-campeã da Libertadores. Então, a maneira do time da Ferroviária jogar me chama muita atenção. E ela, como profissional, pelo que eu conhecia já dela, os contatos que eu tive com ela e pessoas que trabalham com ela, me chamam muita atenção. O segundo nome que eu cito é o Arthur Elias. Mesmo ele sendo hoje um adversário meu, daqui a 2 rodadas nós vamos enfrentar o Corinthians, é que o time do Corinthians é impressionante. Eles conseguiram ano passado cerca de 46 ou 47 jogos de invencibilidade. Um nível de aproveitamento que beira 95%. É uma coisa assim, surreal. Uma das equipes mais impressionantes do futebol mundial. E você vê a consistência da equipe, o quanto tempo ele já tem na modalidade. E o que ele conseguiu construir ali me chama muita atenção, porque é um cara muito vencedor. E todo vencedor eu preciso olhar. E a terceira pessoa do futebol feminino que me chama atenção é a treinadora da seleção do Equador, a Emily
Lima, que foi treinador da seleção brasileira e que estava no Santos ano passado. O que me chama nela é a coragem. É assim, ela faz coisas incomuns nos times. Por exemplo, aposto que se eu te desse uma tarefa de como você vai organizar a defesa no momento de escanteio, você botaria 5, 6, 7, 8, quase 10. Ela coloca 5 e deixa 5 ataques. Quando você enfrenta isso, você fala, meu Deus do céu, que loucura é essa? O que eu vou fazer? Eu vou ficar com vontade de fazer gol com medo. Além de outras estratégias que ela usa, que me chamam muita atenção. Essa coragem, assim, chama muita atenção. Além dela ter sido uma mulher treinadora da seleção brasileira e hoje está na seleção do Equador, um modelo de jogo muito atrativo também. Então, são pessoas do futebol feminino que me saltam os olhos. E no futebol masculino são vários, desde Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Klopp, Diego Simeone, também me chamam muita atenção. O Bielsa até que recentemente subiu com o Leeds, né, para a Premier League, e ele é todo cheio ele é todo metódico. Você também tem um pouco desse lado metódico do Bielsa? Eu confesso que eu tento copiar algumas ideias dele, mas eu não sei se eu sou tão metódico quanto ele, porque o que dizem que ele é tão metódico que beira a loucura. Igual ele não dá para ser, não. Brasileiro igual ele não tem como, não. Não à toa ele é chamado de louco, né? Mas agora eu fiquei curioso. O que você tenta copiar do Bielsa? Eu tento copiar muito da dinâmica do jogo e de algumas estratégicas de jogo. Ele foi assim, das questões táticas, prestou atenção, a busca de criação de superioridade numérica sempre na última linha para construir o jogo, a construção desde lá da goleira já começa a construir, se mover a bola para avançar no campo. Tem uma brincadeira também que eu gosto de ficar sentado no barril de água, no banco às vezes eu não gosto de sentar no banco, gosto de sentar no barril de água, e aí ele também tem esse costume aí de ficar sentado em outros locais, nunca no banco. Também tem outras ideias, alguns conceitos que chama de link player e target, que são uma ideia de jogo, me chama muito atenção. É louco Bielsa e é louco Jorge Vitor. Jorge Vitor. A gente vê muita disparidade entre futebol masculino e futebol feminino. Quais as maiores disparidades que você enxerga hoje no futebol feminino? E você acha que o Cruzeiro trabalha para ser diferente nisso? Por entender que são manifestações do esporte tão diferentes, eu não os comparo. O Cruzeiro tem o Sada Cruzeiro. Nós vamos assistir um jogo do Sada Cruzeiro, nós vemos um tipo de jogo. Quando nós vamos assistir vôlei feminino, nós vamos ver outro tipo de jogo. Características fisiológicas, muitas características das mulheres e dos homens. Quer dizer que um é melhor que o outro, que as mulheres precisam se aproximar do jeito de jogar vôlei dos homens. Assim é no futebol, não tem que se aproximar do jeito. Então, essa comparação, eu fujo dela, porque eu não acho que ela é natural. Tinha um professor meu que falava assim, você não se uva com pera. Então, ficar comparando coisas tão diferentes, acho que não tem valia. Quanto ao Cruzeiro e a maneira como o Cruzeiro tem tratado as coisas, isso é muito interessante. O Cruzeiro entende hoje que existe uma diferença entre o futebol feminino e o futebol masculino, muito a nível de mercado. O feminino tem se desenvolvido e ele precisa se desenvolver mais também a nível de mercado, de alcance. Exemplo, um jogador de futebol masculino, muitas vezes ele ganha 500 mil reais, é porque o valor dele de mercado é 500 mil reais. Um jogador de futebol feminino hoje muitas vezes ganha 3, 4 mil reais, porque o valor dela é de mercado. Quando o que ela fizer produzir muito dinheiro, ela vai receber muito dinheiro. Porque aí o mercado vai regular o salário dela, ela vai começar a receber melhores propostas, aí quem quiser ter ela vai ter que pagar ela melhor. O Cruzeiro tem desenvolvido isso, esse entendimento de que o menino vai ser valorizado e crescer dentro do próprio Cruzeiro com o mercado. Então, por exemplo, essa semana teve entrevista com a Duda, semana passada teve um desafio que as atletas fizeram lá na Toca 2. Há dias atrás, numa manifestação muito interessante do clube quanto a questões da LGBTfobia. Bora aqui para mais um quadro, esse se chama Bate e Rebate. Eu falo uma palavra, você responde com outra, o que vem na sua mente. A primeira palavra, Cruzeiro. Cabuloso. Sonho. Campeão brasileiro. Futebol feminino. Paixão. Pia Sundhage. Excelência. Marta. Rainha. Maior ídolo. Lionel Messi. Micaele. Estratosférica. Bora aqui para as últimas perguntas dos fãs. Uma pergunta do Darley Alves. Acho que é esse, Darley, enfim.
Como você enxerga a estrutura do futebol feminino do Cruzeiro em relação à categoria de base? Hoje, a categoria de base do feminino hoje ela está suspensa. Então, não tem como nem fazer essa comparação, né? O clube, a Bárbara, quanto gestora do departamento de futebol feminino, a ação que o clube encontra e que ela teria à disposição de recurso financeiro, ela decidiu colocar todos os recursos na equipe principal, porque ela entende que é o carro-chefe do departamento, que ela precisava direcionar esse recurso para que a equipe vivesse bem esse ano, para que o clube melhor, conseguindo investir mais, ela pudesse voltar, mas sem o carro-chefe do departamento perder o seu brilho e o seu investimento necessário para competir com os grandes clubes. Então, hoje, nós estamos com atividade suspensa, mas planejamos que em breve volte, porque hoje nós temos no elenco uma jogadora advinda da base e nós precisamos de base. É uma necessidade. Isso aí também é mais o reflexo do que a última gestão fez com o Cruzeiro, né? Acabou afetando até as categorias de base do futebol feminino, né? Agora, nós sabemos do quanto foi danoso para o clube, tudo que aconteceu em algumas gestões passadas, mas tendo fé que as coisas vão melhorar, que nós vamos ter profissionais e pessoas dentro do clube que vão fazer uma melhor gestão disso tudo, porque o Cruzeiro é gigante. Boa. Eu tô aqui pensando aqui, você falando que Cruzeiro é cabuloso, Cruzeiro é gigante. Você é cruzeirense? Eu sou profissional. Ah, como Belo Horizonte e a história do Cruzeiro, eu sei de tudo que o Cruzeiro é, tudo que o Cruzeiro representa. Minha irmã é cruzeirense, meu pai é cruzeirense, tem 2 irmãs, as 2 são cruzeirenses, meu cunhado, sobrinho, família toda cruzeirense. Então, aqui todo mundo é cabuloso. boa. Mas esse time aí profissional eu não conheço, sinceramente. Eu nunca ouvi falar. Eu brinco, mas isso aí realmente é verdade. Não dá pra você focar ali no time tendo o pensamento de torcedor, né? Porque de repente a atacante que você escalou perde o gol, você fala, mano, que ruimzona você, eu vou te tirar do próximo jogo. Meu Deus, não precisa fazer gol. Caramba, mano, pipoqueira, né? Não dá pra correr, né? Tipo, desse mal não sou. é bom ser profissional mesmo, né? Queria ser tão racional assim às vezes. Falando assim você falou assim, torcer por causa de um treinador, eu também tenho muito disso, tipo, às vezes eu vejo jogos assim, sei lá, jogo europeu, até brasileiro, e, mano, eu vou muito pela reação do treinador. Se o treinador é muito, tipo, toda hora tá mó animadão, eu falo, mano, gostei desse cara. Como é que é o Jorge na beira do campo? É mais enérgico, é mais quietão, tipo o Carlo Ancelotti? Como é que é? Esse ponto aí eu também pareço um pouquinho com o Biel. Embora eu tenda a responder à temperatura do jogo. Então, por exemplo, eu entendo que ali eu sou eu preciso comunicar com os atletas. E às vezes eu preciso comunicar saltando, as atletas até brincam, eu sempre dou meus pulinhos, eu dou meus pulinhos ali no banco. Às vezes eu preciso dar um grito, às vezes eu sinto que eu não preciso comunicar, que tá tudo tão fluindo tão bem, que eu fico sentadinho assistindo, sendo mais um a assistir o jogo e ver o esplendor da mas tem jogo que eu acabo ficando bem agitado, gritando, tem vídeo berrando, esperneando no banco. Eu imagino que deve ser complicado mesmo. É como você falou, né? Nesses momentos que o cabelo fica mais branco ainda, né? Ou então cai, né? No meu caso. Mais uma pergunta aqui dos fãs, essa é do Daniel. Voltando a falar um pouco sobre metas. Aqui ele diz o seguinte: o Cruzeiro feminino subiu da A2 para A1 logo na primeira temporada do time, como a gente estava conversando aqui. Para você e para o grupo, agora na primeira divisão, a meta é brigar pelo título, meio de tabela, ou então brigar para não cair? Embora eu tenha dito e sei da grandeza do Cruzeiro e disse, enquanto o grupo de trabalho, atletas e tudo, hoje nós traçamos metas e a primeira meta era garantir a permanência na primeira divisão. Porque é o primeiro ano que nós estamos disputando, os adversários são muito difíceis, cada jogo é uma guerra, cada jogo é uma batalha e nós precisamos estar muito. Então nós precisamos primeiro. Então nós colocamos assim duas primeiras metas, que é garantir a permanência e alcançar as quartas de final. Depois, se a gente alcançar essas 2 metas, aí nós vamos dar alguns passinhos além, assim, aí a gente vira um pouquinho kamikaze. Até porque, assim, eu entendo que algumas coisas, nem tudo, mas algumas coisas no futebol são produtos de um processo. Eu acho que ser campeão é produto de um processo.
ser campeão, porque para ser campeão no Campeonato Brasileiro você tem que ir bem na primeira fase, que são pontos corridos, e você tem que vencer jogos fora, porque você vai ter 7 jogos dentro, 8 jogos fora, então você vai ter que vencer jogo fora, e depois você vai ter mata-mata. Então você tem que ser um time muito preparado, e são coisas diferentes. Eu acho que nós vamos conseguir alcançar, assim, para dar idade para o torcedor do Cruzeiro, para dizer 2021 já tem que classificar com certeza. 2020 brigar por título, porque também eu não posso ficar nessa história de é o primeiro ano, é o segundo. Não, chega uma hora que tem que brigar por título, mas dizendo assim, de 2022 pode garantir, quem for o treinador do Cruzeiro tem que brigar pelo título, porque não dá mais para só participar. Eu espero que seja você até lá, hein, mano. Não vê se né, fica até lá, por favor, hein. Vou mandar uma mensagem pra Bárbara aqui, pedir pra renovar esse contrato logo até. Eu vou tentar entrevistar a Bárbara na próxima entrevista e falar pra ela, deixa o Jorge, viu, mano? O cara Amém. Pede ela pra ver se renova o contrato logo aí, que... Mano, eu espero que na próxima entrevista você já volte aqui em 2020. Não, nem seja em 2022, né? Mas volte de contrato renovado, falando das metas. A próxima meta é ganhar a Libertadores, né? Que não sei. Né, mas realmente que o torcedor já viu o Cruzeiro na final do ano passado, já pensou, pô, o time é bom, né? Que não sei o quê. E mesmo que seja, né? Mas, pô, começou ontem, né? Praticamente. Não dá pra almejar tanta coisa assim logo de cara, né? Lógico que a gente quer, né? Mas tem que ter a humildade ali de reconhecer que não é pra tanto. O Campeonato Brasileiro tem 16 equipes. Dessas 16, 8 são paulistas. E assim, o São Paulo é o melhor centro de futebol feminino do Brasil hoje. Tem 8 equipes na primeira divisão, tem um campeonato estadual estruturado e já com longa duração, um competitivo muito bom. E isso é a diferença. O nível competitivo muito bom, conseguir fazer jogos. Ano passado, por exemplo, nós fizemos o ano inteiro 22 jogos. O São Paulo e o Corinthians, que chegaram na final do Paulista, só no Paulista são 20 jogos. Competir ao longo do tempo também vai fazendo a equipe crescer e principalmente competindo contra grandes, contra gente do seu tamanho, ou às vezes um pouquinho maior que você, te faz crescer, te faz melhorar. Então, acho que esse ano isso vai ser uma coisa que vai acontecer muito no time do Cruzeiro. Nós vamos muito pelos grandes jogos, por enfrentar os melhores, e aí, quando chegar no Campeonato Mineiro, nós vamos ter que amassar todo mundo. Boa, aí sim, mano, o vice de um treinador é bom, mano. Você já sentiu alguma diferençazinha ali pós volta da pandemia? Você acha que pode afetar muito, assim? É uma coisa assim, que eu acho que, na verdade, afetar sempre vai afetar. 4 meses distantes. O futebol é um esporte coletivo, então depende da relação de uma atleta com a quadra, minha com as atletas. Então, tudo assim que nós construímos durante 2 meses e meio, nós perdemos, porque nós ficamos 4 meses separados. Mas algumas coisas que nós construímos, nós vamos ter. Primeiro, as atletas treinaram durante todo esse período, então as capacidades físicas delas vão estar num nível bom. Não vai estar ótimo, igual estava, mas vai estar num nível bom. E agora é mais fácil buscar algumas coisas, porque antes nós não tínhamos um ótimo para avaliar a equipe. Por quê? Mudamos a maneira de jogar, nós mudamos a maneira de trabalhar, novas atletas chegaram. Agora nós podemos olhar para nós mesmos e falar assim, opa, nós já alcançamos esse nível de desempenho, nós precisamos alcançar isso aqui de novo. Nós precisamos para o Santos enfrentar o Santos dentro da Vila Belmiro, com 8 mil pessoas de cara a cara, sem medo, que é o Cruzeiro. Nós temos que ir lá em Manaus contra o Iranduba e vencer lá. Nós temos que vencer um São José fora de casa. Nós não podemos tomar 5 gols do Palmeiras de novo. Então, assim, nós temos como comparar com nós mesmos. Então, eu acho que esse vai ser o ponto dessa volta nossa. É saber aquilo que nós podemos fazer e comparar sempre assim, com nós mesmos. Opa, nós já fizemos coisa melhor que isso. Não dá para ficar no nível abaixo. Bom, esse é um momento da entrevista que todo mundo fica, mas é que realmente tem que terminar por aqui para não ficar muito grande. Galera, esse aí foi o Jorge Vitor, que parece mais o Neymar, né, mano? Olhando assim um pouco lembra um pouquinho, mano. Já te confundiram com o Neymar? Não, acho que confundir nunca aconteceu, não. Mas algumas pessoas já me disseram isso. Mano, às vezes ali, tipo, se tiver faltando um dinheirinho, você pode tentar fazer um cosplay, assim, tipo, por fora do Neymar, né? A gente vê tanto cosplay por aí. Na verdade, eu tentei uma vez fazer um cosplay dele dentro do campo, mas não enganou muita gente, não.
Eu, no caso, não consigo fazer cosplay nem do Robertson, né? O bagulho é complicado. Brincadeiras à parte, algumas pessoas já me disseram, mas não passo nem perto nem da capacidade técnica e de jogo dele, nem acho que pareço com ele. Bom, muito obrigado, Jorge, aí, por aceitar o meu convite. E vou pedir duas coisas para você, né? Para não ser tão folgado, vou pedir só duas. A primeira, se não for muito, é para você deixar a Duda, a Micaele e a Letícia 5 jogos no banco, porque eu tentei marcar entrevista com elas e elas me deixaram no vácuo. Eu fiquei um pouco chateado com isso. Então, por favor, se for possível, se não for pedir muito, né? Você deixa elas aí no banco 5 jogos para elas aprenderem. Impossível, já preciso te dizer que é impossível, até porque se eu fizer isso, você mesmo há de me procurar e depois falar assim, você tá louco? Você tá doido? Não deixa só 2, eu acho que só 2 tá de boa. Embora tenha outros atletas com capacidade para botar elas no banco, mas eu acho que é bem difícil conseguir cumprir isso aí. Ou então só manda um WhatsApp pra elas, ó. Faz entrevista com o cara lá, mano. O cara é gente boa, mano. Não sei o quê. Principalmente a Letícia que me deixou no vácuo, mano. A Letícia deixou. Eu tenho que revelar, mano. Me deixou no vácuo no Instagram, mano. Fez tudo bonitinho lá. Ô, Letícia, sou torcedor do Cruzeiro, tenho um canal e tal. Se puder me dar uma entrevista, só respondeu com boa noite, mano. Pelo menos dá boa noite, né? Mas assim, tipo. Educada, né? Foi educada, pelo menos. Foi educada. Vou dar um toquezinho nela. Boa! E a segunda coisa é para você pedir pra galera deixar um like aqui no vídeo e se inscrever, principalmente a mulherada, né? Bora aparecer aí também, mulherada, que só tem marmanjo comentando aqui nos vídeos. Então, pede pra galera deixar um like aí, mano. Primeiro, quero dizer para vocês a minha felicidade de poder estar aqui no canal participando dessa entrevista e dizer para vocês, ajudem, compartilhem. Então, mulheres, venham acompanhar o nosso conteúdo, fala um pouquinho de futebol feminino e do assunto melhor de todos, Cruzeiro. Compartilhem, curtam, dê um like e manda pra galera no WhatsApp, ok? Um abraço. Ô, louco, já pode virar youtuber, mano. É isso, agora eu digo valeu e você diz é nóis. Valeu! É nóis.